Olá, boa tarde, amigos de casa, telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. A Federação Espírita de São Paulo sente-se muito honrada com a sua audiência. Hoje nós trouxemos um tema muito interessante: a arte espírita na sensibilização do ser. Quem proferiu essa magnífica palestra foi Jeter Giacomini, nosso companheiro, diretor da Rádio Boa Nova. Vamos assistir. A mediunidade pertence ao campo da comunicação. Isso é tão natural para nós aqui, os estudiosos da doutrina espírita, mas isso é uma questão muito séria lá fora, né? O Herculano vai, inclusive, situar mesmo como esse estudo e pesquisa da mediunidade como uma área cada vez mais específica da teoria do conhecimento. E nós esperamos, temos uma esperança que, principalmente agora, onde as neurociências estão em alta e o cérebro como a grande fronteira do conhecimento humano, realmente eles comecem, cientificamente falando, e nós já temos grupos de médiuns, né? Liderado pelos Pérez aqui, né? Nós falamos eu não sei qual da família Pérez, mas levou inclusive um grupo de médiuns para grandes laboratórios ultra sofisticados nos Estados Unidos, pesquisando a mediunidade. Então, com certeza nós teremos essa satisfação em ver a mediunidade colocada realmente como um grande processo de conhecimento na área da comunicação e um momento específico na teoria do conhecimento. Então isso é muito importante, esta conceituação, porque a arte trabalha com isso, né? A questão da comunicação. Arte e educação estão muito ligadas como um processo de refinar os nossos sentidos, alargar a imaginação. E olha a importância da imaginação, né? Aí nós podemos imaginar mediunidade premonitória, né? Lembramos aqui Júlio Verne, né? Como é que foi esse processo? Da onde ele tirou? Do nada? O nada não existe, né? Então vejam a importância. E um outro grande líder espiritualista, estamos compondo aqui o nosso painel, ele vai falar a arte como o cultivo, o Aurobindo, ele vai dizer a arte como cultivo do espírito. E aí eu me pergunto, que espírito? Do bem ou do mal, né? Como a espiritualidade nos informa, e esse eu digo sempre que é uma das belezas da arquitetura divina, porque embora o destino é a cada um segundo as suas obras, a responsabilidade daquilo que estamos vivendo não há como apontar o dedo para ninguém, é uma obra de cada um de nós, mas nenhum de nós consegue realizar a sua história se não for junto com todos os outros. Então ninguém progride a não ser na vida de relação. E é no campo das artes que, entre nós humanos, que principalmente a gente rompe a materialidade da vida. Principalmente através dos criadores da arte, os artistas. Kardec mesmo referencia isso na Revista Espírita. O campo das artes sempre foi, desde todos os tempos, o campo natural onde a sensibilidade humana, aquilo. E o que é a mediunidade? É o desenvolvimento dessa sensibilidade, desta comunicação, desse processo de conhecimento. Então, Kardec vai dizer que o campo das artes sempre foi o espaço natural da expressão destas sensibilidades, vamos dizer assim. Há um grande crítico, ele tem alguns aspectos muito próprios dele, né? Não há tempo aqui de falar
do poeta, músico, crítico literário Ezra Pound. Ele vai dizer que os artistas, olha que percepção dele, ele vai dizer assim: os artistas são as antenas da raça. Olha, e nós, diríamos do plano espiritual. Os artistas são as antenas da raça. Bom, para a gente ampliar um pouquinho mais ainda então agora esse conceito, as antenas do mundo espiritual, a gente lembra agora então Kardec na Gênese, e nós estamos vivendo isso hoje de uma maneira muito intensa mesmo. Lá na Gênesis, no último, os tempos são chegados, em Sinais dos Tempos e Nova Geração, Kardec vai dizer, e diz assim de uma maneira enfática, assim, olha, não se surpreenda de eu dizer que nessas comoções sociais há essa vida de relação, os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Então ele vai dizer mesmo que é um intercâmbio tão intenso, porque nós estamos entrando e saindo, e teremos que fazê-lo ainda por muito tempo dentro do nosso processo evolutivo. Então eles tomam parte ativa, como o Kardec vai dizer. Bom, vocês estão juntando, as informações. Percebam que a questão dessa evidência do mundo espiritual surge da própria arte. Tem um livro muito interessante, pequenininho, mas vale a pena aqueles que gostam de arte ler, O Espiritismo da Arte, de Leon Denis. E lá tem o espírito denominado esteta, que ele vai dizer algo bastante interessante, confirmando essas colocações, desde do Campbell, do Herculano, dessas várias referências que temos dito aqui. Ele vai dizer o seguinte: em todo poeta, artista, escritor, há insuspeitáveis germes de mediunidade, que não pedem nada, a não ser eclodir. Através deles, o operário do pensamento entra em comunicação inesgotável e recebe sua parcela de revelação. E ele fala, essa revelação estética apropriada à sua natureza, a seu tipo de talento. A questão das muitas mediunidades é aquela que a gente, por razões que a gente estuda, no estudo da mediunidade, a específica ou algumas, E diz, ele tem por missão expressá-la sob formas que farão penetrar nas almas das multidões uma vibração das forças divinas, uma radiação da luz. Bem, aqui a gente não está contestando não, mas de uma certa maneira hoje nós temos um conhecimento que sabemos. É claro, o esteta muito provavelmente está falando de uma situação específica, mas o que nós estamos querendo aqui é mostrar que essa penetração na alma humana nem sempre é com este foco mais iluminado, porque esse campo sempre foi o campo, o espaço de expressão natural da mediunidade, as artes, mas de uma penetração tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos alguns livros que levaram pessoas ao suicídio. Nós temos momentos na arte que geram uma profunda depressão. E esses autores muitas vezes são cultuados como aqueles que enfrentam toda uma falta de sentido da vida, expressando na verdade, ainda que do ponto de vista da arte, e esteticamente às vezes muito apreciado pelos críticos, é uma grande desesperança na verdade. Por quê? São aqueles que não perceberam, ou não reconhecem o Criador
e não reconhecem as lideranças que o Pai envia para nos socorrer justamente desse labirinto verdadeiramente trevoso que nós acabamos de nos situar por força de uma ignorância ou de uma infância espiritual. Então, e o Kardec vai lá também colocar algo muito importante lá na Gênesis. Ele diz assim, o Kardec registra lá na sua época, mas que na Gênesis eu diria se transforma em profecia. Esse último capítulo da Gênesis, ali a gente pode reconhecer um Kardec profético. Quem teve pelo menos como referência para mim, essa primeira percepção foi o Raul Teixeira, né? Que a gente deseja para ele tudo de bom, que ele consiga superar cada vez mais, como está superando a situação de não poder falar com aquele calor que ele o fazia. Ele que, numa determinada palestra, nos mostrou esse Kardec profético. E o Kardec vai dizer, então, o seguinte, a decadência das artes no século atual, de Kardec, é o resultado inevitável da concentração nas coisas materiais. E esta concentração, por sua vez, é o resultado da ausência de qualquer crença na espiritualidade do ser. E ele disse mais: as artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. E é muito interessante a gente lembrar agora nesse momento, né, dentre as muitas ações da espiritualidade para nos impactar ou impactar o mundo, dizer, olha, nós estamos aqui, a vida continua. O trabalho, por exemplo, da pintura mediúnica, e a gente lembra, né, eu, com todo respeito ao querido irmão, porque todos somos irmãos, Luiz Gasparetto, mas eu brinco, muitas vezes digo que ele vai ter que responder algumas coisas quando voltar, porque víamos que ele tinha um potencial mediúnico tão estupendo e ele já circulava em circuitos internacionais, né? E isso morreu, mas ele poderia estar impactando o mundo aí. Olha aí, a arte espírita na sensibilização do ser, mostrando a imortalidade da alma e trazendo evidentemente como consequência natural a comprovação da reencarnação, que é um conceito já percebido desde o princípio daquilo, quando a sensibilidade humana começa a pensar no que está acontecendo. Então, ele poderia alavancar muito isso. E a reencarnação é uma lei biológica da natureza, a lei biológica que nos coloca, né, no foco, no cenário de toda uma experiência definidora dos nossos caminhos evolutivos, porque é ela que nos joga no confronto, no resgate ou na educação de todas as outras leis, as leis maiores da vida, as leis morais da vida. Então, vejam que... E para ilustrar aqui isso que o Kardec falou do torpor, foi muito interessante que na hora, e como a gente trabalha com essa questão que a doutrina é algo vivo, nossa proposta no programa Nova Consciência é justamente mostrar a doutrina como uma ferramenta viva para a gente enfrentar o cotidiano. E eu, sem sombra de dúvida, né, estava elaborando as ideias, peguei alguns jornais, pus ali e falei, vou procurar. E não tenha dúvida, a coisa vem, né? Então, na Itália, está cada vez com sucesso de venda maior
um livro chamado A Utilidade do Inútil. Bom, essa obra é de um professor de literatura, ele é sociólogo também, da Universidade da Calábria, chama Núcio Ordini, né? Esse livro já é um grande sucesso de vendas lá na Itália, na Espanha, na França, tem lançamento previsto para esse ano aqui no Brasil e também neste ano na Grécia, Alemanha, enfim, e até o ano que vem na China. Ele realmente é uma pessoa referência para essas questões de pensar a arte principalmente. E o caderno Estadão, o caderno Aliás do Estadão, faz uma matéria com ele. Então, por isso que veio assim, né? As coisas estão aí, as coisas estão acontecendo. E colhemos lá um depoimento dele. Ele diz assim: no universo do utilitarismo, um martelo vale mais que uma sinfonia, uma faca mais que uma poesia, uma chave inglesa mais que um quadro, porque é fácil entender a eficiência de uma ferramenta. Mas vem se tornando cada vez mais difícil entender para que servem a música, a literatura ou a arte. Existem saberes que são fins em si mesmos e que exercem papel fundamental no cultivo do espírito e desenvolvimento civil e cultural. Então, o que a gente percebe é que estamos indo cada vez mais, e a arte reflete isso, para a famosa separação do joio e do trigo. É isso que está acontecendo. Nós estamos numa grande encruzilhada civilizatória. É aquilo, estamos decidindo. Porque, como tudo evolui, a evolução é uma das leis, a Terra, então, e quem se dá o trabalho de acompanhar, né, os pensadores humanos de uma maneira geral, cientistas sociais, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, todos os economistas, todos estão assim perplexos, entendendo que realmente eles já sentem que se nós, enquanto humanidade, não repensarmos o nosso processo civilizatório, as profecias serão cumpridas. Aqui para nós, eles não falam em profecias, porque a profecia é um grande sinal de alerta. Não é que vai acontecer, está dizendo, vai te acontecer se você não mudar. Então, a profecia é um alerta da espiritualidade para dizer, modifique-se, porque senão é isso que vai acontecer. E é interessante que isso é uma coisa muito estudada hoje pela ciência, por incrível que pareça, pela nova ciência, a nova física, que fala que a realidade, o que é a realidade? Daqui a pouco nós vamos voltar a isso. O que acontece? Existe um campo de probabilidade. Então, nós todos, na humanidade, potencializamos situações. E entre muitas possibilidades, acaba acontecendo, virando um fato, aquilo que a maior parte dos seres humanos colocaram a sua energia, o seu pensamento, a sua vibração. Olha que interessante, a Joana de Ângeles vai dizer que na mente está o grande segredo para a transição, para esse momento da transição. E a Maria Modesto Cravo vai dizer, num outro momento também, dizendo que o Cristo está na Terra. E ela diz que nem vai tentar explicar isso, porque não é nenhum motivo explicar, embora ela sugira que a explicação é um pouco complexa. Ela vai dizer que a onda mental do Cristo está na Terra. E ela pergunta, quem está sintonizando a onda mental do Cristo? As duas falam a mesma coisa de uma maneira diferente. Mais uma vez, é importante isso, porque
controle universal do ensino dos espíritos. Então as coisas estão acontecendo. E nós, hoje, nós espíritas repetimos muito, né, o que acabei de falar agora há pouco, né, essa informação preciosa dada pelos espíritos, a pergunta de Kardec sobre a influência em cada um de nós, dos espíritos. E todos nós repetimos: os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. E paramos aí. O importante vem depois. Na maior parte das vezes são eles que vos dirigem. Para o bem e para o mal, né, gente? É que a espiritualidade superior, ela ampara, ela potencializa o bem, ela sugere. Aquela dominadora, obsessora, ela é invasiva, por isso a nossa necessidade de vigilância. Então a gente está nesse grande momento de transição, e olha que interessante, se você pegar, elencar os críticos de arte, você vai ver que em 70% a 80% todos eles dizem que a arte está num grande beco sem saída. Eles não estão sentindo, né, um sopro criador diferenciado, né? É como se estivessem sempre transitando dentro do mesmo. E de repente a arte se amesquinha, porque na verdade ela deixa de ser algo inspirador da alma humana para ser um grande negócio. Os quadros não são avaliados pelo que inspiram a alma humana, é quantos milhões de dólares eles valem. Virou então mais um negócio, mais um investimento. Olha, se isso não é metaforicamente estarmos vendendo a alma humana, é uma degradação. Faz parte desse processo. Separação do joio e do trigo é isso. Luz e trevas muitas vezes se confundem. Está na nossa decisão. Bom, eu vou chegar aqui num momento agora que, diante da proposta que me foi feita, eu falo, puxa vida, a maneira talvez de mostrar para o público essa penetração, né, de toda uma espiritualidade na arte, tentando mostrar as coisas para a gente. Por quê? Porque nós, gente, nós somos assim, olha, muito está sendo dado a todos nós. Por isso que nós nos enquadramos mesmo lá na recomendação do Evangelho: a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas aí o mundo aí fora está com uma crise de significado. Essa é a maior de todas as crises. E nós não. Nós já encontramos as respostas. O Espiritismo tem respostas, e respostas vigorosas para esse momento que a gente está vivendo. É só uma questão de se aprofundar e de buscar, procurar, né, bater, que a porta se abre. Mas a coisa aí fora está muito complicada, vamos dizer assim. E a espiritualidade vai aproveitar ela tenta aproveitar todos os criadores para, de alguma maneira, fazer penetrar a ideia, né, ou a realidade dessa questão do mundo espiritual, da imortalidade da alma. E dentro do projeto que nós tínhamos concebido, ele não foi possível realizá-lo, porque realmente envolve uma questão de permissão. Nós teríamos que trabalhar vários filmes, por exemplo, para mostrar para vocês como está agindo mediunicamente, né, esse processo de transmissão de conceitos do mundo espiritual para
o público aqui através da arte, principalmente arte cinematográfica. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso e a gente vai passar aí para algumas perguntas que vocês nos fizeram. Quando a gente está falando de toda essa, nos influenciam, etc., e na arte, né? Ali então a coisa está sendo muito intensa. E essa relação, na verdade, eu diria cunhei um termo aqui, nem sei se é apropriado, intercriatividade, né? E ele se faz muito envolvente, né? Na literatura, enfim, todos os campos. Mas tem um campo que ele assim se torna muito estimulante, muito interessante. Por quê? Porque ele impacta toda uma cultura que existe hoje, que é a cultura do visual, né? Quem acompanha o movimento das bienais, etc., tal, fala que cada vez se lê menos. Ou então se vai para um tipo de não vou chamar nem de literatura, é quase informação mesmo, estilo internet, um texto enxuto, rápido, sem maiores divagações ou reflexões, enfim. O cinema de ficção, esse atrai grandes públicos e cada vez mais, inclusive Hollywood investe nos famosos blockbusters, né? Filmes concebidos para, já na sua estreia, faturar de 300 a 400 a 500 milhões de dólares, até porque o investimento feito é 2 ou 3 vezes isso, então ele já precisa na sua estreia ter esse impacto. Então é uma engenharia, uma arquitetura, um negócio realmente, do ponto de vista produtivo, uma grande sofisticação humana, né? E essa arte tem uma coisa interessante, né? Vamos lembrar-nos, na verdade, só lembrar-nos, né? O conhecimento atual informa, o que a gente produz ficção, né? Essa é uma coisa interessante. O que é na verdade, né? O que é ficção? O que é verdade, o que é ficção? O que é verdade, o que é ficção? Por que produzimos ficção? Olha que coisa interessante. O conhecimento nos informa que o homem, ao sonhar, todos nós, e o Espiritismo tem coisas primorosas no campo do sonho, o sonho possibilita realizar o desejo em uma realidade que, entre aspas, não terá mais consequências. Porque depois que, um tempo depois desse sonho, a pessoa acorda e vai dizer, tudo bem que não passou de um sonho. Nós espíritas sabemos que não é bem assim. A coisa pode estar muito complicada mesmo, por conta da emancipação da alma, e que cenários, na hora da nossa emancipação, nós estamos nos envolvendo, né? E então, inspirados no sonho, nessa imaginação criativa, através da ficção se cria um espaço simulador. E a gente está usando muito isso, né? A tecnologia da informática nos permite hoje criar simuladores importantes, né? Os grandes pilotos desses aviões enormes, se não for o simulador, não tem nem como viabilizar economicamente a experiência de um piloto. Olha só que coisa interessante. Então, é um espaço simulador de realidade. E o cinema, então, reúne a questão do quadro, da fotografia, e ele vai, diante daquela velocidade, e cria o quê? A ilusão do movimento. Então, cria a ilusão do movimento. E a gente tem uma sensação do realismo. E aqui, quero lembrar o nosso querido amigo, espírita, colaborador lá da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, João Lourenço Navarras, que já, acredito, deu palestras aqui, psiquiatra. Ele sempre
conversando lá nos corredores da Boa Nova, e eu sempre repito isso agora, porque a gente coloca assim, né? Que a realidade é aquilo que a gente vê, não é isso? Não é assim que a gente vê? Ó, realidade é aquilo que eu estou vendo. Será? O João diz que não. Fala, não, Jéter, o que a gente vê são fatos. Então a gente vê a factividade. A realidade é muito maior. A realidade é muito maior. Então o que a gente está vendo é factividade. E olha que coisa interessante, entramos agora numa das muitas grandes conceituações da arte, repetida a todo instante, a partir do momento que um grande artista a cunhou. O Aristóteles, lá atrás, o filósofo, ele vai dizer que a arte imita a natureza. E nós aqui, né, a presunção humana, através de um grande escritor conceituado, né, muito bom naquilo que fazia, Oscar Wilde, ele vai dizer: a vida imita a arte, muito mais do que a arte imita a vida. Normalmente o pessoal só repete, a vida imita a arte. Hoje ele está vendo que não é bem assim, né, porque ele desencarnou. Por que aí fora se diz que a vida imita a arte? Porque às vezes o escritor, o criador, o artista traz uma referência, uma história, um conceito que as pessoas falam: nossa, ele foi muito criativo, olha, ele ampliou aqui, nossa, será? E de repente algo acontece e tem tudo a ver, e a gente fala: nossa, como é que a vida imitou a arte? É o contrário, a mediunidade dele captou a vida e transformou em arte. Nós sabemos disso, e ele também hoje. Mas é claro, é natural que se tenha essa confusão, porque afinal de contas, quem somos nós? Filhos da inteligência suprema, princípio inteligente somos. Filhos de Deus, deuses somos. Jesus que diz: vós sois deuses. Então nós temos um potencial criador. Aliás, do ponto de vista criação, como é que nós somos classificados? Somos co-criadores, colaboradores da criação divina. Então é natural que eles se enganem num determinado momento, mas vejam como a arte está aí trazendo essas referências. Aqui nesse momento, dentro da minha concepção original, para fazer original na minha cabeça, tá, gente? Sem nenhuma pretensão, pelo amor de Deus. A ideia aqui era selecionar trechos de filme para mostrar para vocês, né? Porque, claro, nós aqui, espíritas, e é interessante que o filme Ghost, por exemplo, que todos lembram, né? Olha que interessante, lá em Hollywood, fazer filme, desculpa a metáfora pobre, mas ela é bem verdadeira. Lá fazer filme muitas vezes é quase como encher linguiça. Tem que encher linguiça. Tem a tripa e você tem que encher a linguiça. Então, porque é negócio e tem os investidores, tem um roteiro aí, tal, fulano já viu, não quero saber não, pode fazer, como quem disse, vamos encher logo as telas, né? E aí aconteceu o Ghost, e um filme com orçamento, segundo os padrões de lá, bem baratinhos, começa a ter uma repercussão, começa todo mundo ver. Mas aí eles notam o seguinte: a pessoa já está indo a terceira vez no cinema, vendo o mesmo filme,
a produtora chegou a fazer um chamado, publicado em jornais, para esse público, dizendo: queremos conversar com você. Por quê? Eles queriam saber o que estava motivando essas pessoas. A arte estava gritando na alma deles que aquilo, acho que é verdade, né? As coisas continuam, essas influências existem, elas foram tocadas. É isso que aconteceu. E aí então se abre, né? Estamos vivendo agora a grande era dos filmes bíblicos. Está aí uma outra coisa interessante. Eu sempre gostei também, não só de rádio, do processo de comunicação, mas cinema. Então, desde muito jovem, sempre fui muito a cinema e via de tudo, desde os filmes de arte até as comédias, as ditas na época pornochanchadas, né? Bobageira. Então, porque eu gostava de ver e analisar, etc. Depois você vai ficando com o tempo um pouco mais seletivo. Mas eu fui ver os 10 mandamentos em Cinemascope. Os de mais idade sabem o que é isso. Os mais jovens, era a tela da hora, a tela do momento. Negócio assim que hoje é coisa mais comum. E você vai ver os 10 mandamentos assim, né? E de repente Moisés no alto, né? Tem todo um ventilador mostrando que o vento, aquele vento, né? E ele se dirigindo a Deus e pede que o mar se abra. Por quê? Porque o faraó tinha os encurralado diante do mar, e como quem diz, não vou nem me cansar, vou dormir, amanhã cedo eu passo todo mundo na espada. E, né? Mas ele não sabia das coisas do faraó, né? Deveria saber, né? Eles sabem dessas coisas do espírito, da reencarnação. E ele foi dormir e de repente, acordado no meio da madrugada, faraó, é o seguinte: eles estão fugindo. Você está maluco? Fugindo para onde? Se vir para cá eu pego eles, para lá eles morrem afogados. Eles estão fugindo, faraó. E sai correndo, né? E você então está lá no sentado, como vocês aí vendo o cinema, o mar se abre, né? Aqueles paredões de água. O fundo do mar é uma pista de areia assim, lisinha, branquinha, dá para ir descalço. Dá para ir descalço, né? E a gente muitas vezes não põe o senso crítico, nós sabemos que não foi isso, né? Na verdade, o fato foi realmente muito bonito, muito impactante, né? A misericórdia divina através da mediunidade. E Moisés era um grande médium, vai dizer: Moisés, vai para tal lugar e começa a passar o seu povo. Mas Moisés, no máximo vai dar na canela, pode ir que vai dar para passar, por aqui, ó. Por quê? Porque o fundo do mar é irregular. Nós temos essa revelação num dos livros do Conde Rochester, eu não me lembro agora o título do livro. Então você vê como a arte tem uma capacidade de nos impressionar e fazer a cabeça também. Só muito mais tarde, que a gente vai se tornando mais adulto, mais crítico, fala: pô, que história é essa? E para mim foi revelador quando eu vi aquela obra. Então, gente, tentem olhar os filmes que estão aí. Se você vê, por exemplo, é febre nos Estados Unidos, já está indo para não sei que série já, que novo ano, já virou filme, já virou também a Grande Guerra Mundial Z, o fenômeno que eles chamam de zumbi. O que está acontecendo? O que essa arte está refletindo? Nós sabemos. Quem não estabeleceu ligação é porque às vezes pode ser que não goste muito, não tente, não consiga ver, é que eu gosto. Então eu quero ver a doutrina viva, o que está explicando, o que está acontecendo. E essa também é uma referência
que preenche a condição que Kardec coloca como controle universal do ensino dos espíritos. Os umbrais estão sendo revitalizados. A transição que a gente está vendo, a saúde da Terra, como diz Kardec na Gênesis no início, a Terra será melhor quando os homens forem melhores. Então é isso. Os umbrais estão sendo mexidos, todos os médiuns aí estão falando disso, e cada um com uma riqueza de detalhes que você monta um painel fabuloso para hoje conhecer o que está acontecendo. E eles, inclusive, estão se aproximando muito mais desse patamar da crosta, porque nós estamos também no umbral, né? Nós vivemos numa frequência dimensional diferenciada, mas ainda dentro de um dos patamares do umbral. Então, o filme está refletindo isso. A questão dos vampiros, a questão envolvendo os Harry Potter, a ressignificação desse Noé. Se você ver esses filmes, tendo as referências espíritas, você tem uma luz diferente sobre o que está acontecendo e vai perceber o quanto muitas vezes os criadores estão sendo médiuns. A arte sensibilizando o ser para realidades maiores. Então está aí a ideia nossa. E o Avatar então, hein, gente? O Avatar é qualquer coisa coisa do nosso emancipação, voltar para o corpo, para o corpo, olha só. Então, a doutrina espírita, inclusive, nos dá luzes para entender a arte hoje que aí está, além daquilo que é movida à indústria. Porque eles fazem pelo dinheiro, mas a espiritualidade tenta, né? Como também tem aqueles que buscam aterrorizar o ser humano, criando ou desenvolvendo ou cultuando o medo. Porque o medo sempre foi o sistema de controle da espiritualidade inferior sobre nós. Inferior do ponto de vista da evolução e daquela. Não são nada inferiores, são altamente sofisticados intelectualmente. Já é bíblico, né? Para enfrentar esse pessoal precisa ter competência. Não é fácil, eles são muito inteligentes. Até pouco tempo atrás, eles manipulavam a vida na Terra. Isso começou a ser desarticulado. Não pensem vocês que aquela cena que a gente viu, que correu o mundo, daquele multidão de criminosos fugindo pelos morros lá do Rio. Aquilo só foi possível porque na dimensão astral eles já foram desarticulados. Porque da mesma maneira que nós estamos aqui sendo sustentados pela espiritualidade superior, eles também eram sustentados pela espiritualidade inferior. E aquilo só... Então, por que a gente está vendo, às vezes, assim, muito mais corrupção? Está aparecendo mais, porque ela está sendo desarticulada. Então, e as coisas estão separando o joio do trigo. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês perceberam como a arte é importante, como o Espiritismo trata da arte com muito carinho? Muito bem, vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já com vocês. Com este livro, procuramos despertar na criança suas tendências naturais para que estas sejam aproveitadas tanto no campo moral como intelectual.
Os exercícios propostos, tanto para o corpo como para a mente, canalizam a grande energia que ela tem à disposição para o processo da verdadeira educação, onde o ser se integra em perfeita sintonia com as leis de Deus. A música, expressão corporal, desenho, artes plásticas, bandinha, brincadeiras de roda, historinhas, teatrinhos e parlendas contidas neste livro ajudam no processo educativo. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida e nesse instante vamos assistir às perguntas que foram feitas pela plateia. Quem conduziu e muito bem foi a nossa companheira Cristine Almeida. Muitas pessoas gostariam de estudar e aprender uma arte. Poucas conseguem, porque desistem alegando falta de dom. O que é o dom? E por que alguns espíritos possuem o dom e outros não? Com certeza a pessoa que nos faz essa pergunta, que coloca essa pergunta, é uma principiante no estudo da doutrina espírita. Por quê? Porque Deus não privilegia ninguém e aquilo que somos, aquilo que temos como ele interpreta como dom, é uma construção que a sensibilidade de cada um de nós se envolveu, gostou e continua exercitando. Então ela vai aprimorando isso. Então não existe privilégio. Mas aproveitando a deixa, nós teríamos muito mais dons por aí, né, entre aspas. O que falta, na verdade, é estímulo, incentivo ao exercício da sensibilidade humana. Então, teríamos muito mais. Certo, muito bom. Quando você fala assim, falta de incentivo, dá uma ligação aqui com a segunda pergunta, faz um link, porque a segunda pergunta diz assim: os pais devem obrigar os filhos a estudar, a aprender uma área artística, independentemente da vontade deles? Obrigar nunca, mas estimular inteligentemente, né? Criar situações. Levá-lo a um conservatório, né? De alguma maneira colocar algum instrumento na frente dele, criar um envolvimento interessante. Isso para aqueles que talvez resistam, porque é isso que nós entendemos. Agora a coisa está mudando, principalmente no universo religioso, né? Os movimentos gospel, etc. e tal. O que acontece é que há um grande estímulo para os esportes, né? Nada contra, também. Mas, eu lembro de uma companheira lá na rádio, nós conversávamos em função de determinado tema que surgiu, essa coisa de canalizar a agressividade. Então, logo as pessoas falam,
leve o garoto, a menina, para essas escolas de artes marciais, porque também tem todo um aprendizado ali. Nada contra, mas não só, porque pode até funcionar, mas o que ela precisa não é só canalizar a agressividade, talvez é transformá-la, e a arte é um grande momento para isso. Que o garoto arrebente as cordas da guitarra, mas não arrebente a cara dos outros. Então, e de repente aquilo vira até um meio de vida. Tá certo, muito bom. A terceira pergunta diz assim: por que as pessoas envolvidas com arte, que possuem tão grande talento, tão grande inteligência, por que parece-nos que elas têm mais facilidade de também, infelizmente, se envolverem com drogas e acabam com isso fugindo das atitudes morais e éticas? Olha, se essa percepção desse universo existe, ela já foi. Hoje, na verdade, não existe esse espaço só dos artistas. Lamentavelmente, está dentro do contexto da transição que estamos nos envolvendo, e, lamentavelmente, depois de um grande esforço de conscientização de muitos no mundo, houve toda uma queda no consumo de cigarros, por exemplo, e agora tem um dito bendito cigarro tecnológico, que lamentavelmente os estudiosos do tema acham que muitos jovens voltarão a fumar por conta dessas coisas todas. É o jogo, é o embate que está acontecendo. Kardec fala, estamos vivendo a era do grande embate das ideias, ou seja, as nossas decisões. Estou à direita ou à esquerda do Cristo, Então está acontecendo isso. Agora, isso foi uma verdade de uma época, porque a droga hoje não tem um espaço privilegiado, está aí, todo canto. Então a gente precisa realmente se mobilizar. É porque o campo das artes foi também o grande espaço da contestação, e principalmente da rebeldia a toda forma de manipulação, a toda forma de restrição e de padronizar o comportamento humano naquilo que era ruim, de pior. Não está errado, claro. Até eles mesmos sabem hoje que há necessidade da ética, mas esse movimento todo aí nem sempre é tão definido. Às vezes não é claro nem escuro, é cinzento aqui, é um pouquinho. Então, os conceitos, a maneira que as pessoas se relacionam, como é que isso vai se desenrolar no cotidiano, Então, aquela infeliz propaganda, por exemplo, do cigarro com Gerson, de levar vantagem em tudo, Então, nós todos estamos sendo levados a revisar nosso posicionamento ético. Lá, o mundo artístico nunca foi de ser conduzido. A arte precisa daquilo que é essencial na vida humana, e que está muitas vezes por trás de grandes embates de sistemas econômicos que conduzem nações, Não há, a gente aprende isso no Espiritismo, é uma das primeiras leis, lei de liberdade. Então, o campo das artes não venha querer acorrentar, eles sempre se rebelam. E por conta disso, muitas vezes, que não pode? Pode sim. E ele quer mostrar que pode. Tá certo. E para finalizarmos as perguntas, nós te perguntamos assim, que é uma próxima pergunta que nós temos aqui, que qual é a contribuição da arte espírita num todo, seja cinema, o teatro, como nós vemos hoje, que também está bastante divulgado, a música, a pintura, na transição planetária.
de fundamental importância. Acredito que a arte espírita precisa, as casas espíritas principalmente, precisam abrir espaço para a juventude que está vindo aí. Eles vêm para mexer, não mais com a casa espírita, tá? Os líderes não se preocupem mais, eles não estão nem preocupados mais com a casa espírita. É isso que a gente precisa estar atento. É nós que temos que escolher se estaremos com ele ou não, com eles ou não, porque o movimento espírita, a nova geração está chegando aí, e eles farão espiritismo nas ruas, se nós nos abrigarmos. Vai ser uma grande falha nossa, né? Nós não fazemos isso. Então, eles têm uma grande contribuição e vão dar essa grande contribuição nessa crise de conteúdo, de significado que está aí fora. E é urgente. Nós precisamos entender a casa espírita como a base para esse público avançar pelo objetivo do espiritismo, transformação moral da humanidade. Se nós chegamos até aqui enquanto espíritas, o movimento das artes, a cultura, nos trouxe até aqui. Só que aquela cultura, aquela arte, aquela vida, entrou numa encruzilhada e nós despertamos, nós acordamos. Então a gente tem um compromisso moral de ajudá-los agora a fazer esse movimento de dentro aqui para fora. Sugiro a vocês que lotem, porque isso é importante, porque infelizmente o negócio é assim, o dono do cinema, ele quer ganhar dinheiro, e ele só ganha dinheiro quando a sala está lotada. Então vamos nos mobilizar, né? Toda temática que envolva a temática espírita, vamos potencializar, porque isso, além de manter as salas abertas para as temáticas espíritas, isso dá aquilo que se chama mídia. Quer dizer, mesmo metendo o pau, a crítica que mete o pau, né, é a Fogueira de Barcelona. Muita gente fala assim: por que estão metendo o pau tanto nesse filme? Vou ver isso aí, quero ver. Então, você tem um compromisso agora em julho, primeira quinta-feira de julho, acho que é 3 ou 4, de ir e levar o pessoal para ver mais um filme espírita, produzido pelo André Amaroso, do Filme dos Espíritos, Causa e Efeito. Finalizando este programa, nós vamos ler um trecho que Jeter Giacomini deixou no livro do Congresso da Fiesp. A pesquisa espírita promovida por Allan Kardec é a comprovação da reencarnação e, por consequência, da dimensão do mundo espiritual. É sabido também que o processo só foi possível devido à faculdade humana da mediunidade, sempre percebida como um sexto sentido, mas que só com o advento do Espiritismo essa percepção ganhou a fundamentação de faculdade humana. Como prova do mundo espiritual, lembramos que a arte, de forma breve, é manifestação humana de ordem estética ou comunicativa. A estética, que vem do grego e significa percepção, sensação, é um ramo da filosofia que tem por objeto o estudo da natureza do belo e dos fundamentos da arte. Estuda o julgamento e a percepção do que é considerado belo e também sublime. Encerramos o programa Um Sentido para a Sua Vida, mas estaremos novamente na próxima sexta-feira, às 12 horas, aqui na TV Aberta. Não esqueçam, às 20 horas, no portal da Fiesp. Até lá!